A paz do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, você que sempre me acompanha nas redes sociais, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, olhando nas Sagradas Escrituras, eu vejo, meus irmãos, em Romanos, capítulo 3, versículo número 23. Olha o que a Bíblia diz, irmão, o que a Bíblia declara, é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está aqui em Romanos, capítulo 3, versículo número 23. Todos pecaram, de Adão até hoje, né? Não há um justo sequer. Porém, meus irmãos, eu só vejo um homem que não pecou. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele veio a essa terra e foi o único que não pecou, sem mácula, sem defeito. Jesus, ele foi o único que não pecou, 100%, digamos assim. Jesus, meus irmãos, ele é o único na Bíblia Sagrada, de toda a humanidade até hoje, o único que não pecou, que viveu em toda a sua vida aqui na terra e não pecou. Foi levado à cruz do Calvário, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Mas Jesus, em toda a sua trajetória aqui na terra, Jesus não tinha pecado. Jesus, meus irmãos, é tremendo. Porque, na verdade, ele é o único, né? Quando eu leio lá em Hebreus, capítulo 7, versículo de número 26, diz o seguinte, né? Diz aqui a palavra de Deus, né? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este santo, né? Como este santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo número 26. Aqui fala a respeito de Cristo, irmão, né? Fala a respeito de Cristo Jesus, que ele de fato, aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 26, é o santo, o verdadeiro santo, né, de Deus, né? O Filho de Deus santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, né? E feito mais alto do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Então Jesus, irmão, ele era sem defeito, sem mácula. Jesus, ele viveu toda a sua vida, o único santo, né, que estava aqui na terra como homem e não pecou. Por mais que a Bíblia nos diz que ele foi tentado em tudo, o diabo, o tentador, fez de tudo. O mundo, né, os prazeres, né, o pecado se levantou contra ele, mas Cristo não pecou, né? Veio o mundo, se levantou o diabo. Jesus, ele venceu, resistiu o pecado, e a Bíblia diz que ele não pecou. Jesus, ele sem defeito, sem mácula, né? É algo tremendo. O único santo, né? Esse Cristo que se fez homem, Deus que se fez homem, não pecou em nada, não tinha pecado. Louvado seja Deus. Então, irmão,
algo me chama a atenção, é que Cristo, ele é o único. Os demais, todos pecaram até hoje, né? E a Bíblia diz que carecem da glória de Deus, não há um justo sequer. Eu fico indignado, meus irmãos, porque existem pessoas, né? Existe certa doutrina por aí que diz que Maria foi concebida sem pecado. Quando eu vejo lá no Salmo 51, irmão, o salmista Davi diz que o homem, ele foi concebido, né? O homem, ele já nasce concebido, ele é concebido pelo pecado. A minha mãe me concebeu, né? Eu fui concebido em pecado. Minha mãe é pecador e eu fui concebido em pecado, né? Isso por causa da natureza humana, né? Natureza pecaminosa. A criança, ela nasce, é inocente, né? É inocente, não conhece entre o bem e o mal, não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Isso é a inocência da criança, né? Mas foi concebida em pecado, né? Por quê? Porque não há um justo sequer. Todos, né, nasceram dentro do pecado, foram concebidos no pecado, porque o pecado entrou no mundo, é a natureza humana. Lê Salmo 51, né? E dizer que Maria não foi concebida no pecado, isso é uma discrepância, isso é um absurdo, isso realmente é terrível. E a gente vê, meus irmãos, uma certa doutrina por aí que diz que Maria, ela foi concebida, né, pela sua mãe sem pecado, né, contrariando as sagradas escrituras, que diz que todos pecaram, não há um justo sequer, que o único que foi concebido por ela, Maria, mas, né, através do poder do Espírito Santo, né, esse Cristo que nasceu, cresceu, viveu aqui na terra e não pecou, o único que foi concebido, irmão, e de fato sem pecado foi Cristo Jesus, né? E viveu aqui na terra e não pecou. Esse Cristo, irmão, ele não tinha, né, defeito nenhum, como diz aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 26, sem mácula, inculpável, sem mácula, é o que diz aqui o texto na palavra de Deus. Então, meus irmãos, é um absurdo, né, dizer que ela foi concebida sem pecado. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Essa é a realidade. E eu fico assim observando, meus irmãos, né, que dizer que ela também, nós temos um respeito, né, por Maria, né, foi agraciada por Deus, mulher que tinha temor do Senhor, né, e aí ela recebeu aquela notícia, o anjo veio, né, e a obra, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, né, na vida dela, nasceu o Salvador do mundo. Mas dizer que Maria, né, após ter Cristo, ela de certa forma continuou virgem, é outro absurdo doutrinário. Sabia? Outro absurdo doutrinário. É bem verdade, né, que antes de nascer o Cristo,
né? Através da obra do Espírito Santo, ela era virgem. Isso é um fato. Mas depois, meus irmãos, que nasceu Jesus, essa afirmação de dizer que ela permaneceu virgem, isso é um absurdo. Porque em Mateus capítulo 1, versículo 25, as Escrituras diz, meus irmãos, o que é que a Bíblia diz? Em Mateus capítulo 1, versículo 25, diz o seguinte, que a palavra diz que não a conheceu, né? José não a conheceu enquanto não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Está bem claro, se você lá em Mateus capítulo 1, versículo de número 25, né? Que diz que, contudo, não a conheceu José enquanto não deu à luz um filho, enquanto não deu à luz ao menino Jesus, né? A quem pôs o nome de Jesus. Mas depois que ela teve, né, Cristo, Maria não permaneceu virgem de forma alguma, né? Ela teve outros filhos e filhas com José. Louvado seja Deus. Aí tem muitas passagens na Bíblia que Maria teve outros filhos, né? Lá, né? A Bíblia diz lá em João capítulo 2, versículo 12, né? Mateus capítulo 12, versículo 46, capítulo 13, versículo 55, versículo 56, Marcos capítulo 3, versículo 31, Lucas capítulo 8, versículo 19, João capítulo 3, versículo 3, 5 e 10, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 14, e 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, e Gálatas capítulo 1, versículo 19. Então, meu irmão, está bem claro. São textos bíblicos que diz que Maria teve, né, filhos, né, teve outros filhos, né? E outra coisa, outro ponto que me chama a atenção é que dizer, meus irmãos, né, que Maria, ela intercede por nós é outra discrepância, né? Eu fico assim observando essa doutrina tradicional dessa igreja que tem por aí, que diz que afirma, né, que Maria ela exerce esse papel de advogado, de advogada, né, auxiliadora, né, medianeira nos céus. É porque é assim que eles acreditam, né? Essa discrepância doutrinária. É um absurdo dizer que ela exerce esse papel de advogada, né? Esse papel de alguém que está intercedendo, medianeira, né? Que intercede, está mediando, né? Meu Deus do céu. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Está na Bíblia, né? A palavra de Deus é que diz, irmão, que Cristo ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí você vai lá para 1 de João, né? Capítulo 2, versículo 1 diz: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. É Maria? Não. É a advogada Maria? Não. Ó, 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem? Maria? Advogada? Não. Jesus Cristo, o justo. É Jesus que é nosso advogado. É Jesus que é o nosso mediador.
É Jesus que intercede por nós, meus irmãos. É Cristo Jesus. Só Cristo intercede pelo pecador. Olha o que é que diz em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo número 25. É Jesus que intercede por nós, irmão. Ele é o único santo, inculpável, sem defeito, sem mácula. É Jesus, o único santo. Os demais todos pecaram e até hoje. Irmão, nós necessitamos da misericórdia de Deus. Né? Todos nós somos pecadores. É preciso pedir perdão a Deus, né? E não viver na prática do pecado, da prostituição, do adultério, tantas coisas, da mentira. Preciso viver uma vida santa, assim, diante de Deus, santo, separado do mundo, né? Mas a nossa natureza, irmão, só Deus para ter misericórdia, porque realmente o único que não pecou foi Cristo, e nós pecamos. Essa é a realidade. Nós temos um advogado que intercede por nós, o sangue de Jesus sobre nós. Somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha o que é que diz aqui. Epifânio foi grande apologista cristão do século IV. Ele diz que não se deve, né, ter um pensamento de que Maria seja um Deus. Coisa assim, uma deusa, né, para ser adorada. Ele diz que adoração somente a Deus, né? Aí diz Ambrósio de Milão diz que Maria era o templo de Deus, assim como eu e você somos templo de Deus, o Espírito Santo. Aí ele diz que Maria era o templo de Deus e não o Deus do templo. Então é preciso a gente entender isso, irmão. Deve-se adorar então somente aquele que opera no templo, diz Ambrósio de Milão. Então receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, uma palavra de Deus, meus irmãos, né? Porque as verdades de Deus têm que ser ditas, né? Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.